Bom dia, cidadão, bom dia, cidadã. Mais uma vez na tela da Band, o 60 Mais, programa que chega todos os sábados a partir das 11h30 da manhã. O nosso cordial bom dia. (26 de maio, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e à Catarata. As duas enfermidades que causam mais cegueira no Brasil. Segundo o IBGE, 19% da população, ou seja, mais de 35 milhões de pessoas, têm alguma dificuldade para enxergar e aproximadamente 500 mil têm o diagnóstico de cegueira. Dr. Ademar Valsec, médico oftalmologista, é o nosso convidado. E a partir de agora vamos tratar desse assunto. Bom dia, doutor Ademar. Para esclarecer, o primeiro ponto, o que é catarata? Bom dia, telespectadores. A catarata é uma turvação que vai ocorrendo no cristalino, que é um pequeno órgão que está dentro do olho. Para ficar mais claro, nós vamos mostrar aqui numa pequena maquete aonde que está esse cristalino e por que que ele está ali nessa localização. Então aqui nós temos um olho estilizado em que de fora para dentro existe a córnea. Atrás dessa córnea, vejam, tem a íris com a pupila, que a imagem passa e vai se formar no fundo do olho. Para dar esse foco de forma adequada, existe esse pequeno órgão transparente que se chama cristalino. Foi dado esse nome por ele ser transparente, daí se chamar cristalino. Certo. Só que nem sempre ele permanece cristalino. Às vezes ocorrem turvações. É causa do envelhecimento? A catarata chamada senil, ela é específica do envelhecimento. Então, as pessoas que sobrevivem mais, a partir dos 65, 70 anos, é o índice maior de aparecimento de catarata. Agora, as pessoas que chegam aos seus 90, 100 anos, essas todas vão ter um dia catarata, porque o cristalino não consegue permanecer transparente por mais de 8, 10 décadas de vida. Tem prevenção? Há como prevenir? Acha-se, e estudos recentes estão comprovando, que os raios ultravioletas estimulam a formação de catarata. Daí a necessidade de se usar uns óculos de proteção, óculos escuros, e as pessoas jovens atualmente usam por ser moda, e isso está sendo uma boa prevenção para cataratas e também para processos degenerativos do fundo do olho, da retina. Porque a luz, ela entra por aquela pupila, é focalizada pelo cristalino e cai na retina. Essa gama de luz, em que a luz natural ela é dividida em várias faixas, aquela gama que está na parte superior do azul para cima e que não se enxerga, por isso é chamado ultravioleta, ele é altamente tóxico para a retina. Então, além da catarata, também os óculos escuros de boa qualidade, é bom frisar. Eu já ia perguntar como que o senhor vê essa parafernália que, inclusive na rua, os camelôs estão vendendo. Não, aí em vez de ajudar, atrapalha. Vai prejudicar muito mais. Quando a gente põe um óculos escuro na frente, o que acontece? Diminui a incidência de luz, a pupila se dilata, fica maior. Se não tem o filtro de ultravioleta, vai entrar mais luz ultravioleta lá para o fundo do olho. Então, esses óculos baratinhos, sem nenhum tratamento específico para
os UV, UVA, UVB, UVC que existem, eles vão dar a sensação de proteção, mas só a sensação. Porque, na verdade, ele vai estar prejudicando a longo prazo os olhos do usuário. Doutor Adhemar, a minha produção colocou aqui alguns casos, algumas causas que podem provocar medicamento como esteroides, Isso. nicotina, diabetes, doenças renais, trauma. A catarata é altamente tratável, Isso. desde que seja feito um trabalho efetivo. Porque nós falamos até agora sobre a catarata senil, Sim. mas existe as cataratas secundárias a outras patologias. Pois não. Então, e também iatrogênicas, causadas por certas substâncias. Mas a manifestação é a mesma. É a mesma, vai turvando o cristalino. Às vezes ela muda um pouquinho, então aí ela vai, por exemplo, o corticoide, vai causar mais esse tipo de catarata. O Esse embranquecimento. aqui, por uma turvação na cápsula posterior do cristalino, na parte de trás. O diabetes, a mesma coisa, vai intoxicando de trás para frente. Por isso que o primeiro a opacificar é a parte posterior. Então, são chamadas cataratas metabólicas, produzidas por outras razões metabólicas, alterações, todas essas que foram citadas, além do corticoide e as outras doenças do sistema renal, do sistema arterial, do sistema endócrino. Então, a parte reumática, que também produz. Então, ela tem consequências diversas, né? Essas patologias todas. Feita a cirurgia, a recuperação chega a que ponto? Total? Aí vai depender da estrutura interna do olho. Considerando que todo o olho está normal, que não existe nenhum processo degenerativo aqui na parte interna do olho, na retina. Se faz o cálculo, existem uns exames para isso, né, chamado biometria, que faz o cálculo de qual é o grau, a dioptria ideal para aquele implante ser colocado, qual é o grau dele. Por exemplo, se a pessoa tem lá um grau de mais 4 ou menos 5, já que usava, no momento em que se vai implantar, já se calcula para chegar perto do zero, ou no zero. Tem anestesia. Isso. A pessoa que sofre esse procedimento, ou que é paciente desse procedimento, de imediato, quanto tempo leva para poder usar a visão? Com essa nova técnica da facoemulsificação, o paciente não fica mais internado. Ele é operado de forma ambulatorial. A anestesia não é geral, É local. é anestesia local. Ela opera e imediatamente ela sai do centro cirúrgico e vai para casa. Mas com Um tampão de tampão. proteção. Certo. Mas a cirurgia é feita num dia, por exemplo, no direito, dali a 2 dias no esquerdo. Sim. Ou pode ser feito no mesmo dia. Se quiser. Normalmente a gente espera para ele se recuperar bem, já que é infiltrado ao redor do olho anestésico, a gente espera pelo menos uma semana para fazer o segundo olho. Mas daria. Eu já fiz, pessoas que é de fora e que não teria oportunidade de... No mesmo dia, os 2 olhos. Isso até dá para fazer. Mas a rotina não é essa. A rotina, se a pessoa está com a catarata nos 2 olhos e quer fazer os 2 olhos, faz numa semana um, na outra semana o outro. Quando que a decisão, claro, é pessoal. Isso. Mas existe um grau em que o paciente tem que absorver. Digamos que eu estou com 80% de dificuldade para enxergar. Aí então é feita a avaliação e o senhor é que vai dizer a necessidade. E naturalmente nessas cataratas incipientes, aquelas que estão no início, eu sempre falo para os pacientes, o senhor ou a senhora vai decidir. Se começar a atrapalhar a sua vida,
que não dá mais para fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, já pode operar. Nós graduamos a catarata de 1 a 6. Então, a catarata grau 1, ela é a catarata iniciante. Grau 2, iniciante e um pouquinho maior. A partir do grau 2, a pessoa é que decide. Quando chega no grau 1, eu digo, ó, tem um começo de catarata, vamos controlar com mais frequência. Chegou 6 meses depois, ó, como é que está? Está atrapalhando a sua vida? Já me atrapalha para dirigir, me dá uns halos. Então pronto, se você tem vontade, uma pessoa ativa, que lembra, até há pouco tempo, pessoas com 60 anos eram velhos. Sim. Acabados. Hoje, com 70, 80 anos, o pessoal está aí bem ativo e quer viver a sua vida enxergando bem. Por isso que eu entrego nas mãos do paciente se ele quer operar mais cedo ou mais tarde, fica a seu critério. Porque catarata, felizmente, podemos até chamar de cegueira, mas seria uma queda de visão reversível. Ao contrário do glaucoma, que infelizmente atinge o nervo óptico e se torna irreversível. Catarata pode voltar? Não é que volte, ela pode turvar a cápsula posterior, porque nós retiramos a membrana anterior, todo o conteúdo e deixamos a cápsula para servir de leito do implante intraocular. Pode ocorrer que, com o passar do tempo, essa cápsula posterior começa a turvar. Aí existe um tratamento em que se aplica um laser, chamado YAG laser. Esse YAG laser é ambulatorial, a pessoa põe o rosto naquele aparelhinho e se joga a luz, e a luz abre umas janelinhas, limpa isso aqui, essa membrana posterior, sem cirurgia. Os planos de saúde cobrem a cirurgia? Cobrem. E ela é muito cara? Não, a cirurgia, dependendo se a pessoa tiver um bom plano de saúde... O que o senhor considera um bom plano de saúde? É que cobre tudo. Agora, as lentes intraoculares, geralmente elas têm uns preços acima do que os planos cobrem. Então, a cirurgia em si, a pessoa não paga nada, ela vai ter que pagar um complemento das lentes. Porque se quiser um bom material, nós ainda precisamos ter aquele material importado. E aí é uma complementação, não é, digamos, tudo, porque os convênios, eles sempre pagam uma parte. Então, se a pessoa fizer tudo particular, aí sim, ele vai gastar num procedimento desse, dependendo da lente que for colocada, entre 5 a 8 mil reais, né? Tudo particular. Os convênios cobrem tudo, vai pagar só a diferença do implante. Doutor Ademar, nosso muito obrigado. Em seguida, depois dos comerciais, nós vamos receber uma pessoa com 83 anos, que faz alongamento, tanto quanto um piazão, um guri. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Conosco Silvia Mello, personal trainer, e o senhor Erno Schleckmann, que tem nada mais, nada menos que 86 anos. E há 7 é aluno da Silvia. São nossos convidados e nós os cumprimentamos, agradecendo inclusive a presença. Gostaria de inicialmente mostrar uma foto. Repare bem, ela circulou nas redes sociais nas últimas semanas. Trata-se de uma australiana, Beth Kalman, 83 anos. É instrutora física e conta que começou se alongando. Olha só, ali está a dona Beth Kalman, com seus 83 anos, fazendo coisa que eu não me animo. Eu acredito também, pela risada e a manifestação, os parceiros aqui do estúdio também teriam dificuldade em fazê-lo. Professora Silvia, ela descobriu um elixir, é verdade? Elixir? Sim, da vida, para continuar vivendo. Com certeza, através da atividade física. Por que o senhor começou a fazer isso?
a parte da ginástica Sim. era para me manter em boa estrutura de saúde. Eu me sentia realmente bem melhor como me sinto hoje. Bastante bem e não poderia ser diferente. A Silvia é uma ótima professora, sabe tratar, digamos, dos problemas que eventualmente surgem e estamos aí. O senhor faz tão somente alongamento Não, há uma série de exercícios que de são feitos. exercícios. Professora Silvia, o que inicialmente a senhora recomenda para alguém que esteja também nesta fase que nós estamos? Olha, eu recomendo, acima de tudo, que você busque um profissional qualificado, né? Porque o mais importante antes de se dar início a uma atividade física é saber o histórico desse aluno, né? Se é um aluno ativo ou não, se ele tem patologias ou comprometimentos ou não. E a partir desse ponto podemos estabelecer um melhor treinamento. E, consequentemente, nessa época do inverno, em que ficamos mais contraídos, a atividade física vem nos proporcionar esse bem-estar, esse relaxamento muscular, né? Nos 86 do seu Erno, o que ele faz? O seu Erno, ele tem uma rotina onde nós trabalhamos 20 minutos de bicicleta horizontal. Depois estamos agora partindo para a esteira, estamos fazendo 4 séries de 2 minutos de caminhada por 1 minuto de intervalo, onde ele fica paradinho. Depois nós entramos numa série de alongamentos que consiste em 7 a 10 posturas. Na sequência, vamos para exercícios dentro da sala de musculação. Então, ele participa de exercícios de membros superiores e inferiores, com carga, otimizando o uso de carga, sim. Vamos ver como é que começa o alongamento? Vamos sim. Então, vamos pegar essa bengala. Vou deixar com o senhor. Sim, isso. sim. Sentadinho mesmo, nós vamos segurar aqui do lado, isso, e solta o seu braço direito, isso. Contamos até 10. Isso, seu Erno, vamos para o outro lado. Isso é para fortalecer o pescoço? Na verdade, nós estamos acordando a região do pescoço para o futuro trabalho que a gente vai se deparar dentro da sala de musculação. Então, seria um aquecimento. Seria um aquecimento, exato. Seria um aquecimento. Isso é realizado após o trabalho de esteira e bicicleta, né? Então, a gente aumenta um pouco da temperatura corporal dele, aumentamos a vascularização de uma forma geral e isso nos dá condições de entrarmos para esse próximo passo. Agora nós vamos segurar aqui à frente. A distensão do músculo, do braço. Alongamento dessa região, né, do nosso antebraço, dos punhos, porque o que vale ressaltar é que no nosso dia a dia, para baixo, no nosso dia a dia, assim como no dele também, nós realizamos gestos de empurrar e puxar, né? Então, estamos fazendo com que essa região seja lubrificada. Outro lado. Então, existem exercícios que nós realizamos em que ele faz força para puxar, faz força para empurrar. Então, é importante que essa articulação ela esteja pronta para realizar o gesto. Observo que, com você aqui, faz um L para baixo. Uhum. E o do seu Erno já também, ele chega a ficar um pouco não completo, em função da própria articulação que já não chega a fazer esse movimento que você faz. Perfeito. O fato de existir uma breve limitação, Sim. isso não quer dizer que haja impedimento para realizar o gesto. Correto. Né? Então, nós respeitamos essa mobilidade ou essa amplitude articular que o meu cliente me dá. Né? Mão no ombro, mão no cotovelo e empurra lá para trás. Aqui eu estou otimizando um pouco mais a articulação do ombro dele. Isso aí, esse sistema todo preparatório é feito em academia também, né? O aquecimento. Sim, de forma direcionada e orientada. Sim. Né? Existem alguns gestos que nós evitamos de fazer por recomendação médica em função de uma queda que ele teve. Ah, sei. Outro lado. Mas o nosso principal objetivo
é fazer com que ele e tantos outros possam estar no seu dia a dia realizando as suas tarefas diárias, né? E, obviamente, respeitando, né, o seu limite, a sua condição a qual se apresenta. Normalmente 10 segundos em cada um, Isto. não mais que isso. Não mais que isso, não é preciso, até porque ele tem uma série de exercícios pela frente. Ah. Então, o aquecimento é algo que deve ser breve. Sim. Ele não deve ser demorado para não expor essa estrutura a uma fadiga precoce. E até mesmo se for fazer alguma coisa meio de Subiu. Lá em supetão, cima. como se diz, Sim. causar uma indisposição, cãibra, algo parecido. Os famosos mau jeito. Ah, eu Sim, dei um mau jeito. exato. Né? Porque não houve um trabalho de preparação para aquele gesto. O famoso aquecimento. Exatamente. Muitos desprezam, principalmente no verão. Ah, eu já estou aquecido, está tão calor lá fora, eu não preciso. Fora esses exercícios, quais outros? Fora esses exercícios, nós De temos um alongamento? em pé. Em pé. Vamos ficar em pé? O seu Erno vai Nós agora vamos tentar derrubar essa parede. tentar derrubá-la. Não vai ser muito fácil, mas Isso, apoia as suas duas mãos, apoia a sua outra mão também. Uma perna na frente e a outra atrás. Isso. Vamos tentar derrubar essa parede. O objetivo aqui é fazer com que essa cadeia posterior dele seja alongada, tá? empurra. Eu sempre coloco essa expressão. Vamos tentar derrubar a parede. Sim, sim. Porque quando eu aplico a força contra a parede, eu aplico força contra o A chão. força que ele está fazendo nos braços é correspondente à perna que está estirada. Sim. Sim. Aí muda. Aí troca-se de lado. Vamos fazer com a outra perna à frente. Isso. Vamos ver se a gente tem mais... A intenção é a mesma. A intenção é a mesma. Também quanto tempo? Ficamos em torno de 10 segundos. 10 segundos Isso. em cada posição. Em cada posição. Mas quantas vezes repete? Uma única vez. Uma única vez. Passo pela série de exercícios e depois eu vou estar repetindo esses mesmos. Certo. Calcanhar no bumbum. Calcanhar no bumbum. Isto. Aí tem que segurar na parede. Esse exercício, no lugar em que nós trabalhamos lá na academia, eu tenho um espaldar. Espaldar certo. é uma estrutura de madeira com degraus em que eu posso me apoiar sim, melhor, sim. tenho melhor apreensão, né? Correto. O objetivo do trabalho unipodal, apoio em um único pé, ainda que apoiado na parede ou no espaldar, é proporcionar desequilíbrio, mas levá-lo ao equilíbrio. Sim. Primeiro ponto. O segundo ponto é alongamento dessa parte anterior da coxa, né, que a gente chama de quadríceps. Outro lado. Você recomenda que esse tipo de exercícios Pode sentar. comecem a ser feitos a partir de que idade? Ou necessariamente não tem idade pré-determinada também? Não tem idade pré-determinada. Eu vejo o que mais importa, eu vejo que o que deve ser como objetivo principal é como eu quero estar aos meus 86 anos de idade. Né? Então, respondendo essa pergunta, eu posso começar agora. Ah, não, acho que vou esperar mais um pouquinho, né? Então, quais Sim. são as nossas prioridades? Porque exercício físico, associado a uma boa alimentação, é um estilo de vida diferente. Correto. É um novo estilo de vida, né? Então, eu diria que quanto mais cedo, melhor. Queremos agradecer a você, ao senhor. Obrigado. Prazer muito grande recebê-los. Encerrando o programa, a segunda etapa, vimos uma sessão de alongamento com um cidadão com seus 86 anos. Muito obrigado pela presença e aqueles que assistiram, por favor, sigam o exemplo em casa. Nesta semana foi regulamentada a lei antifumo. Passa a ser proibido fumar em vários, inclusive naqueles chamados locais públicos. Passa a valer efetivamente dentro dos próximos 6 meses. E encerrando o programa de hoje, com imagens do coral Sua Voz,
São 12 integrantes, a maioria acima dos 60 anos. Todos passaram pela laringectomia, ou seja, tiveram as suas laringes retiradas. Por quê? Vítimas do cigarro. Surpreendem a plateia que aguardava uma apresentação do coral da Universidade de São Paulo. O objetivo foi alertar as pessoas para o principal fator de risco: câncer de laringe, tabagismo. Avenida.